Dominguinhos era o filho que Luiz Gonzaga não teve. O filho do coração, né? Do coração, Dominguinhos. Inclusive Dominguinhos era muito grato a ele, contava que a primeira sanfona, Luiz Gonzaga tinha doado para ele. A primeira sanfona, quando eles chegaram no Rio de Janeiro. E Dominguinhos sempre foi um artista que sempre teve paciência com Luiz Gonzaga, sempre entendia. Porque Luiz Gonzaga era meio danado. Luiz Gonzaga, ele como foi militar, ele gostava de dar ordem. As coisas tinham que ser do jeito que ele queria. E era organizado, né? Era. E ele, muitas coisas ele fazia no grito. Piloto, pega esse carro aí, vamos viajar agora. Tinha que ser o jeito realmente do sertanejo. Sertanejo. E eu apanhei muito quando comecei a dirigir para ele. Ele batia na porta já às 5 horas da manhã. Não gostava de dizer o horário que ia viajar. Vamos viajar amanhã cedo. Mas aí, não dizia o horário. Se prepare. Quando ele batia na porta, ele já estava com a bagagem dele toda pronta. Aí a gente tinha que dormir também com a bagagem prontinha para quando ele bater. O senhor viajou essa região toda? Viajei. Pernambuco conhece todo, de ponta a ponta? Ponta a ponta. Viajei bastante aqui. Já foi na cidade de São Vicente, a terra de Marinês, que cantou muito com ele. São Vicente Ferreira? Sim. Passei lá. Só não toquei com ele lá. Só não tocou, mas foi passei lá. Cortando o caminho para ir para Paraíba. Tem um corte ali, né? Que passa na cidade de Sivuca, Itabaiana, né? Itabaiana, na Paraíba. Isso. Mas tocamos em Timbaúba. Sivuca também é um grande sanfoneiro. Grande sanfoneiro. Grande sanfoneiro. A história do Sivuca também é muito bonita. E eles, depois de que Sivuca voltou para o Brasil, ele morou na Europa, sempre na Europa e Estados Unidos e tal. E ele, quando retornou, eles fizeram uma amizade muito boa, muito grande. Eu cheguei a fazer alguns shows junto com eles. Ele e Sivuca. É muito amigos. Sivuca gravou com ele. Por falar em Marinês, Luiz Gonzaga fazia aniversário dia 13 de dezembro. Marinês era 16 de novembro. Ela nasceu em 1935. Você lembra quando ela cantava com Gonzaga? Lembro. Ela chegou, se não me engano, em 53 para 54, né? No Rio de Janeiro. Só que nessa época, eu nasci em 56, né? Mas eu tive contato com o ex-marido dela, que foi o Abdias. Cheguei a viajar com ele também. Né? Sanfoneiro. Tem o Marquinhos, filho dela. Também grande sanfoneiro. E Marinês, a voz dela era marcante demais. Era Luiz Gonzaga no masculino e ela no feminino. No forró, ela tinha uma voz muito expressiva. Uma guerreira, Marinês. Vinha muito também aqui no Exu. Ela vinha pouco. Porque Luiz Gonzaga, para quem não sabe, Luiz Gonzaga voltou em 82. A partir de 82 é que Luiz Gonzaga passou a morar no Parque Asa Branca. E aí passaram a vir alguns artistas. E no aniversário dele sempre vinham os artistas para cá. Teve uma festa em 82 aqui, o Rei Volta para Casa com ele. E veio aqui Gilberto Gil, Quinteto Violado, Gonzaguinha. Veio uma opção de artistas aqui. E sempre tinha artista na casa de Luiz Gonzaga. Sempre tinha gente. Luiz Gonzaga não gostava de ficar sozinho. Chegasse uma pessoa para fazer uma entrevista, assim como você, ele convidava logo para almoçar ou para jantar. Aquela pessoa realmente familiar, né? Humano. Ele adorava falar do Nordeste. E ele sentia essa falta. E quando chegava uma visita, ele tratava muito bem. Muito. Eu tive essa oportunidade de assistir muita gente. E ele botava uma pessoa dentro da casa dele sem conhecer direito, conhecia naquele dia, naquela hora, e ele convidava. Ele tinha aquela visão com o coração. Outro detalhe também do Gonzagão é que ele era um homem de fé, de muita fé, admirador de Frei Damião. Um homem de fé. Eu fiz alguns shows com ele de graça para igrejas, para reforma de igrejas, né? Porque Luiz Gonzaga, por exemplo, ele nasceu em dia 13 de dezembro, né? Dia de Santa Luzia. Santa Luzia. As pessoas sabem que o nome de Luiz Gonzaga foi feito pelo padre, né? Não foi nem a minha avó que fez. A opinião do padre, o padre deu. Como foi dia de Santa Luzia, dia de uma santa, e ele era homem, o padre disse, não, vamos botar o nome de um santo. Aí, Luiz Gonzaga, né? E nascimento ele completou um mês de dezembro, que era o nascimento de Cristo. E também a Luz Santa Luzia, que é tida como a protetora dos olhos. Protetora dos olhos. Eu cheguei à oportunidade de fazer um show com ele em algumas igrejas de graça. E Santa Luzia, aqui em Caririzinho, que é um município aqui de Moreilândia.
Eu tive. Inclusive, passei lá. Lá o Padroeiro lá é Santa Luzia. Santa Luzia. Passei lá em Morelhanda. É, Santa Luzia, é pra dentro, mais pra dentro. E aí eu fui lá fazer um show com ele lá, de graça. Ele sempre ajudava as igrejas, a maçonaria. Outra coisa importante, a Ave Maria Sertaneja, que há um bom tempo atrás, acho que uns 10 anos mais ou menos, quase todas as rádios aqui do interior tocavam. Também iniciativa de Luiz Gonzaga. Ela foi gravada naquele disco da Triste Partida, né? Quando bate 64. E é muito bem interpretado, né? Porque Luiz Gonzaga era um excelente intérprete. Tudo que ele interpretava, às vezes música fora do estilo dele, né? Ele sempre interpretou bem. Verdade. Por falar nisso, eu entrevistei o Nildo Almeida. O Nildo Almeida disse que fez a Feira de Caruaru, uma composição linda, bonita, maravilhosa. E ele preocupado sem ter quem gravar, ele mesmo gravou, ele se não acreditava que fazia sucesso. Quando o Luiz Gonzaga cantou, a história mudou. A história mudou. A Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru. É interessante, né? Você vê como é que Luiz Gonzaga, o cantor, o intérprete, muda o destino daquela música que é apagada. Então, se Luiz Gonzaga não tivesse gravado Asa Branca, se Luiz Gonzaga não tivesse gravado a Feira de Caruaru, né? Músicas em homenagem a Garanhuns, música para Exu, né? Seria apagado. Outra fator importante de Luiz Gonzaga, que você falou que ele gostava de colocar apelidos. Eu ouvi um relato, na verdade, de um cidadão lá em Limoeiro, acho que você já ouviu falar, no prédio da Rádio Difusora, que onde ele fazia show, Aguinaldo Timóteo, entre outros artistas. Limoeiro, minha terra, inclusive, onde eu nasci, apesar de ter me criado em Bom Jardim, na divisa Bom Jardim e Machados. Mas um cidadão falou que ele chegou lá num show em Limoeiro e o cidadão era deficiente do braço, só tinha uma parte. No popular chamando Cotó. E ele chegou, show pra Cotó, tudo bom, Cotó? Tá por aqui também. Aí o cara se sentiu que era amigo dele, que ele conhecia. Oxe, seu Lula, o senhor me conhece também. Aí ele disse, tu é Cotó, eu vou te chamar de quê? Isso era comum dele, né? Ele era muito espirituoso. Muito espirituoso nos shows e para falar. Ele não tinha papo na língua, não. Ele falava mesmo, coisa de momento. Uma coisa que tivesse errado. Por exemplo, quando ele estava realizando um show, cantando, ele não admitia que ficassem fazendo barulho. Tô entendendo. Assoviando, fazendo barulho, ele intervia logo. E logo no princípio, quando eu comecei a viajar com ele, em 76, pela Monarch, a gente fazendo um show se eu não me engano, foi em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Ele estava cantando e um cara estava assoviando. Poxa. E ele pediu pro cara parar. Disse, pô, se você não gosta da música e tal, vá para casa e tal, mas não fique perturbando, atrapalha. Mas ele não sabia quem era o cara. O cara se escondia. Aí ele pediu, aí ele voltou a cantar. E o cara insistiu. Aí ele ficou procurando o cara, né, para identificar. Quando ele descobriu o cara assoviando, ele parou, fechou a sanfona. Aí disse pro cara, olha rapaz, você aí ó, deixa de assobiar, deixa de perturbar meu show, senão eu vou te buscar com 2 sabugos. Característica de militar e nordestino. O cara rapou fora, saiu para o pessoal, né? Aí foi uma das atitudes que eu fiquei cabelo, digo, rapaz, te manda falar um negócio desse, se o cara cismar, mas os caras respeitavam, né? E isso no meio do show. No meio do show. Ele parava, ele falava. E outra coisa também, ele era apaixonado para cantar. Ele poderia estar sentindo dor, estar doente, mas quando o Gonzaga começava a cantar, ele esquecia do tempo. E muitas vezes a gente terminava o show e eu ia guardar os instrumentos. E chegava um daqueles fãs meio chato. E às vezes doente mesmo. E já terminado ali, ele já se preparando e chega. Seu Luiz, o senhor não cantou Asa Branca? Eu disse que não cantei o quê, rapaz? Já tinha Você cantado. não escutou, rapaz? Não, eu não escutei não. Só pra ouvir ele cantar. Aí, sabe, ele, piloto, peraí, pega a sanfona aí, rapaz. Eu ficava, eu já com o instrumento guardado, aí trazia a sanfona. Pega o zabumba aí. E aí, vou cantar pra esse chato aqui que não escutou. Aí cantava, terminava fazendo mais meia hora de show. E rapaz. era como ele dizia mesmo na música, quando entrava na farra não queria sair mais não. É impressionante, entendeu? Era... Ele realmente, ele
ele cantava o que ele vivia e vivia o que cantava, né? Vivia o que cantava. E outra coisa, Luiz Gonzaga, ele pesquisava o tempo todo a cultura nordestina, coisas do passado que ele não conhecia. E ele era curioso. Dali já surgiu uma música. Ele juntava com o compositor, dizia o mote, como ele queria mais ou menos, e surgia a música. Por exemplo, uma vez eu fui com ele num posto telefônico para ele dar um telefonema e tinha 3 crianças pedindo esmola, pedindo dinheiro. Aí vi Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, me dá R$1 aí, me dá um dinheiro aí, Luiz Gonzaga e tal. Aí, com uma criancinha no colo, um menino, tudo sem camisa, pobrezinho, né? Aí ele olhou e chamou a atenção do menino. Rapaz, você fica pedindo dinheiro na rua, rapaz? Que história é essa? E tal, você chega assim, tio Lula, me arranja um dinheiro aí pra me comer o negócio? Mas fica pedindo dinheiro que essa coisa é muito feia. Aí ele viu lição de moral. aí viu um menino no colo do garoto, né? Magrinho, ele disse, e esse menino aí? É meu irmão. Disse, e ele? O que ele tem? Ele tá doente? Ele tá desse jeito? Aí o menino disse, não, ele nasceu empererado. Poxa. Aí ele ficou assim, aí descobriu, né? Aí ele disse, piloto, tu sabe o que é empererado? Eu disse, não. Ele disse, é raquítico, é magrinho, é empererado. A linguagem nordestina. Linguagem nordestina. Então, rapaz, ele achava que... Aí ele já começava a usar aquilo ali. Pensando na inspiração. No meio das pessoas, aí ele já começava a usar aquela palavra. Não, porque não sei o que fiz assim. E o povo e as coisas estavam assim, meio empererados. Empererado, o que é que... Aí ele gostava de dizer. Sou sertanejo, pesquisador. Rapaz. Era pesquisador, entendeu? Então ele se divertia com as coisas, com as piadas, com as brincadeiras do nordestino, entendeu? Ele, o salário mínimo, que era o chachado, o anãozinho, ele descobriu ele num posto de gasolina. Num posto de gasolina? Ele dormia num carro lá, dava uma de vigia lá do posto. E ele pegou esse menino chachado e pegou no posto de gasolina. Ensinou ele a tocar triângulo. E deu certo. Tá vendo aí? Entendeu? Fez história. Olha, o Nelsinho Falcão, o Nelsinho José, tá dizendo aqui, piloto, é espetáculo, você é de cabo a rabo. É de cabo a rabo. E eu tive a honra de gravar no Forró de Cabo a Rabo. Agora você canta também? Não, eu tocava zabumba. Zabumba. Tocava zabumba, triângulo, dirigia. Era um secretário. Quando ele estava com raiva, que ele queria descarregava em cima de mim. Sempre tinha alguém para ele descarregar. E tal, piloto, faça isso, faça aquilo e tal, entra aqui, para ali. Ele era mandão. Ele dirigia, eu dirigindo e ele no banco dianteiro. Ele não andava no banco traseiro, não. Andava no banco dianteiro só dando ordem. Restaurante, posto de gasolina, ele que escolhia. O local. Ele me ensinou uma coisa uma vez que interessante. Depois eu cheguei à conclusão que ele tinha razão. Até para pedir uma informação. Ele tinha um jeito. Pergunta aí que essa BR aqui, essa pista se estamos no caminho certo. Aí a gente escolhia um menino. Para aqui. Não, esse menino não sabe nada não. Tem que perguntar uma pessoa de idade, tem experiência. Aí quando aquele lá. Aí ele perguntava. Aí ele dizia, olha, e outra coisa. Você, quando for pedir uma informação, você sempre pergunta, essa estrada aqui vai para onde? Você não diz, essa estrada vai para a cidade tal? Não, porque a pessoa quer se livrar de você e ele vai dizer que sim. Vai, para você sim. Vai. Então você diz que essa estrada vai para onde? Se ele souber, ele vai dizer, vai para tal lugar. Faz sentido. E aconteceu comigo. Tá vendo? Aconteceu comigo. Perguntei o cara, essa estrada aqui vai para Exu, lá em Salgueiro, no trocamento. Ele vai. E era para Cabrobó. Ele não queria lhe dar atenção. Depois, ele não estava junto, Luiz Gonzaga, eu estava com a Helena, né? Daí uns 30, 40 quilômetros, descobri que estava no caminho errado. Sabe, não soube perguntar. O jeito até de falar. Ele tinha também a característica forte daquele chapéu. Ele não tirava o chapéu. Não tirava o chapéu e fazia questão que a gente usasse o chapéu. E a gente tinha vergonha. Eu e meu irmão, a gente passava cada um, ele comprava o chapéu de couro e a gente sempre dava um jeitinho de esquecer no hotel. Mas ele ficava bravo. Cadê o chapéu? Ih, rapaz, esqueci lá no hotel. Mas, rapaz, vocês não tem jeito, a gente tinha vergonha. E ele sempre dava força a essas pessoas que
que faziam, que fabricavam o chapéu, ele sempre chegava, dava um incentivo, mandava fazer 2, 3, dava presente, chapéu, ele sempre apoiou esse pessoal, entendeu? E o velho Jacó, que ele falava tanto na música, o velho Jacó era um amigo e defensor do Januário. Ele era primo. Primo, parente ainda. Parente, primo de Luiz Gonzaga. Que ele pedia para o Gonzaga respeitar o Isolto Baixo do Januário. Isso. E Raimundo Jacó, ele dizia, Luiz Gonzaga sempre dizia, né? Que ele foi um vaqueiro que ele via que não judiava com os animais. Inclusive eu entrevistei para o rádio agora há pouco 2 vaqueiros ainda dos últimos do grupo dele. E estavam falando que ele inclusive doava casa para as pessoas aqui, terreno, assim, o pessoal fazia uma vilinha de casa. Ele disse aqui, ó, tudo aqui foi o Gonzagão que nos doou. Aqui no Parque Asa Branca mesmo, eu tive a oportunidade de ver. As pessoas que trabalhavam com ele deu uma casinha a cada um. E tinha um no meio chamado José de Elvira. O senhor José de Elvira foi muito amigo do pai dele, do meu avô, Januário, companheiro. E ele pegou, tirou ele de lá, trouxe para morar com ele aí, protegia ele, deu uma casinha para ele. Ele ia muito aqui no Juazeiro também, do Padre Cícero, que ele falava em composições. Ia. E sempre ia aqui no Juazeiro, ele Crato. Muitos amigos no Crato. Família parente, amicíssima de Luiz Gonzaga. E outra coisa que Luiz Gonzaga é interessante, que ele conservava as amizades. Ele tinha uma amizade num lugar, numa cidade, quando ele passava, ele fazia questão de almoçar lá ou dormir. Lembrar daquela pessoa. Daquela pessoa, um amigo. Eu dormi várias vezes em casa de amigos dele. E ele às vezes falava na música, dá um abraço para um fulano de tal, meu amigo, e tal. Ele era muito fiel às suas amizades, Luiz Gonzaga. E também sempre foi fiel na sua música, sua maneira de cantar, né? E as últimas frases, as últimas palavras de Gonzaga, os últimos conselhos que ele lhe falou, as últimas palavras ditas ao senhor, à família, o senhor recorda? Olha, ele sempre foi bom para a família. Ele, lá no Rio de Janeiro, quando ele levou as irmãs dele, as 4 irmãs, moravam tudo juntas. Nós fomos criados no Rio de Janeiro. E ele, quando aparecia, ele sempre agradava as irmãs. Sempre mandava uma quantia em dinheiro. Quando morria uma pessoa da família, um primo e tal, e aonde ele tivesse, ele ligava para Helena Gonzaga e pedia para que ela fosse lá representar e ajudar no que fosse necessário. Isso quando ele não conseguia mesmo próprio ir, quando ele não estava presente. Então Luiz Gonzaga, ele sempre era uma pessoa que ajudava, ele nunca foi covarde não, Luiz Gonzaga. E com as pessoas que trabalharam com ele, eu tive a oportunidade de ver ele ajudar várias pessoas, zabumbeiro, trianguista, pessoas que trabalhou com ele, ele nunca deixava desamparado. O Gonzaga era um homem corajoso, entendeu? E corajoso, e como eu lhe falei, muito protegido por Deus, sempre fazia as coisas em prol da igreja, sempre ajudou, nunca negou, fazer uma festa, ajudar, dar uma quantia em dinheiro, ele sempre foi desse jeito. Então Luiz Gonzaga, ele sempre retribuía as coisas que acontecia com ele. Ele retribuía, era muito religioso. E Luiz Gonzaga era isso, uma pessoa muito simples. Então um abraço, amigo, vamos continuar por aqui e agradecemos mais uma vez a disponibilidade. Fui bem recebido e me sinto em casa. E parabéns a vocês por essa conservação do local, da fundação. Continue sempre assim e o Luiz Gonzaga vai estar sempre vivo em nossas memórias. Eu é que agradeço essa oportunidade. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá fungando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando, e nosso amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.